É uma cena super comum hoje em dia, né? A gente senta com um livro novinho, lê meia página e do nada a nossa mão, quase por vontade própria, já tá pegando o celular. 2 horas depois, bate aquela frustração imensa por ter se perdido no mar de vídeos curtos. A realidade é que essa distração digital moderna é simplesmente esmagadora. Mas a boa notícia é que existe uma ciência fascinante por trás de tudo isso e, mais importante ainda, um caminho bem claro para recuperarmos a nossa atenção. Sejam bem-vindos a esta nossa nova análise. Bom, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai nos guiar direto pela raiz do problema até chegar em soluções super práticas. Passaremos por 1. O fim do foco. 2. A neurociência das redes sociais. 3. O jejum de dopamina. 4. Cultura, rituais e adaptação. E 5. Como voltar a ler. É literalmente uma jornada completa para reconfigurar a mente. Seção 1. O fim do foco. Para começar, a gente precisa encarar um fenômeno que está em toda parte. A perda da nossa capacidade de concentração em conteúdos longos não é um probleminha isolado. É uma verdadeira experiência coletiva que tem gerado muita angústia nessa nossa sociedade hiperconectada. Por que não conseguimos mais ler um livro? Olha, fóruns online tipo Reddit estão lotados de relatos incrivelmente honestos sobre isso. Tem um cenário que não para de se repetir. Adultos jovens lembrando de como eram leitores vorazes na infância. Eles devoravam livros inteiros em um único fim de semana. Hoje, essas mesmas pessoas relatam uma dificuldade paralisante de focar em uma única página sem sentir aquele impulso incontrolável de checar as notificações do celular. E essa queda cognitiva parece muito real, super visceral. Tem uma frase de um usuário que resume isso perfeitamente. Eu podia realmente sentir meus pontos de QI caindo quanto mais tempo eu passava rolando o feed. É uma frustração profunda, a sensação de que a própria inteligência e a capacidade mental estão sendo totalmente drenadas por aplicativos triviais. Seção 2. Neurociência das redes sociais. Mas calma, não se trata de uma falha moral ou de falta de força de vontade da nossa parte. Como a gente vai ver agora, estamos lidando com um verdadeiro sequestro biológico do cérebro. E a ciência explica exatamente como isso acontece. A gente precisa muito entender a dopamina. Evolutivamente, essa foi a substância química que nos motivou a caçar, construir abrigos e a sobreviver. O neurocientista T.J. Power explica isso usando a imagem de um reservatório de dopamina. Ela fica armazenada em pequenas bolhas chamadas vesículas dentro do nosso cérebro. E o grande segredo é, qualquer atividade que exija trabalho duro e esforço, literalmente fabrica mais dessas vesículas. O trabalho difícil constrói o nosso estoque. E isso ilustra perfeitamente o nosso grande problema moderno. O mundo digital simplesmente hackeou esse sistema. Atividades de alta dopamina, como o scroll infinito ou o ganho de curtidas, não exigem esforço nenhum. Elas estouram todas aquelas bolhas de dopamina de uma só vez, esgotando o reservatório instantaneamente. Aí, quando a gente tenta fazer algo de baixa dopamina, como ler um livro ou estudar, o cérebro entra em colapso. Ele simplesmente não tem mais combustível motivacional para o esforço a longo prazo. O impacto acadêmico de tudo isso já está super documentado. Pesquisas detalham que as notificações constantes ativam o famoso FOMO, aquele medo de ficar de fora, o que gera uma ansiedade gigante e um ciclo interminável de vício digital. As consequências são tão reais que a Universidade de Oxford elegeu brain rot, literalmente podridão cerebral, como a palavra do ano de 2024, descrevendo justamente essa deterioração cognitiva pelo consumo excessivo de conteúdo online. Estudos até mostram alterações físicas no cérebro. Mas além da neurociência, tem um ângulo filosófico muito profundo aqui. O filósofo Byung-Chul Han aponta que a sociedade usa a exaustão digital para anestesiar o sofrimento emocional e o tédio. Basicamente, a gente rola as telas para não ter que lidar com silêncio. As redes sociais se tornam uma fuga rápida, mas que no final das contas só aumenta o isolamento e o cansaço mental de todo mundo. Seção 3. O jejum de dopamina. Então, como a gente sai desse ciclo que anestesia a mente? É aqui que entramos na nossa fase de soluções. A chave não é a punição, mas sim uma intervenção comportamental estratégica muito bacana conhecida como jejum de dopamina. O número 30 é literalmente mágico aqui. Os especialistas em neurociência destacam uma regra absolutamente crucial: esperar pelo menos 30 minutinhos depois de acordar antes de sequer olhar para o celular. Quando a gente acorda, o cérebro está desesperado buscando dopamina para começar o dia. Se a primeira ação for pegar o celular, todo o suprimento já era. Ações simples, como arrumar a cama ou lavar o rosto com água fria, protegem esse estoque. A Forbes resumiu isso numa abordagem de 3 passos super direta.
Passo 1. Identificar os nossos gatilhos de alta dopamina, que geralmente são as notificações e o scroll infinito. Passo 2. Substituir isso por hábitos produtivos que oferecem recompensas de longo prazo. E passo 3. Criar um ambiente físico de baixa estimulação. O celular tem que ficar fora do campo de visão na hora de estudar ou trabalhar profundamente. E o meio acadêmico apoia totalmente essas mudanças estruturadas, viu? Terapias como a TCC para uso de internet ajudam a reestruturar nossos pensamentos compulsivos. Práticas de mindfulness regulam a atenção no momento presente, enquanto a terapia de aceitação e compromisso ensina a gente a reconhecer o tédio sem ter que reagir automaticamente pegando o telefone. Seção 4. Cultura, rituais e adaptação. Só que reconfigurar o cérebro não é algo que acontece no vácuo, isolado do mundo. Esse problema neurobiológico é global, mas as melhores soluções geralmente precisam se adaptar ao nosso ambiente cultural e social específico. Agora, o que é super interessante sobre isso na pesquisa global é como um estudo demonstrou que a eficácia do jejum de dopamina aumenta muito quando ele é integrado aos valores culturais. No contexto indiano, por exemplo, estruturas coletivistas e rituais tradicionais fornecem uma substituição natural e cheia de significado para aquele isolamento causado pelas telas. Conexões reais curam a mente. Seção 5. Como voltar a ler. Com toda essa base neurobiológica estabelecida, bora para a parte mais prática da nossa análise. Como pegar aquela estante cheia de livros intocados e finalmente colocar a leitura de volta no nosso dia a dia. O número 2 é a grande chave aqui. O segredo do sucesso, validado por muita gente que já venceu o vício digital, está no poder das micrometas. Nada de tentar ler um capítulo inteiro de uma vez. A ideia é firmar o compromisso de ler apenas 2 páginas ou por 10 minutos todos os dias. O limite máximo não importa, mas o mínimo tem que ser inegociável para reeducar o cérebro aos poucos. Aqui vão algumas estratégias tiro e queda super testadas pelas comunidades. A leitura imersiva, que é ouvir o audiolivro enquanto lê o texto físico, é fantástica para prender a atenção. Usar e-readers sem aplicativos ou luz azul forte corta as distrações pela raiz. Ler contos curtos ajuda a imitar aquela sensação rápida da internet, mas de forma analógica. E, a regra de ouro, durante a leitura, deixem o celular carregando em outro cômodo. Longe dos olhos, longe da mente. E para quem estuda, atenção redobrada aqui, porque esse é um erro monumental. Durante o intervalo de estudos, a pior coisa do mundo é olhar o celular. É sério, isso gera um pico tão massivo de dopamina no meio da sessão que, quando a gente tenta voltar para o material de estudo, tudo parece 1000 vezes mais insuportável e chato. O intervalo ideal tem que ter baixo estímulo, é levantar, beber uma água e olhar pela janela. Recuperar o foco, reconstruir hábitos e retomar a mente. O ponto crucial de toda essa análise é esse. A hiperestimulação digital definitivamente não é o nosso estado natural. Fazer a desintoxicação e criar pequenas metas faz o nosso equilíbrio biológico voltar aos eixos, criando espaço para a concentração profunda. O poder de reescrever as vias do cérebro está nas nossas mãos, basta começar com pequenas pausas hoje mesmo. E diante de tudo isso, fica a pergunta: qual vai ser aquele livro que finalmente vai sair da estante para ser lido até o fim, assim que o foco estiver totalmente restaurado? Fica a reflexão. Se essa nossa análise trouxe clareza para vocês, não deixem de curtir o conteúdo, comentar aqui embaixo, compartilhar com quem está precisando ouvir isso e, claro, se inscrever no canal. Até a próxima jornada de conhecimento.